Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho observado em sala de aula a dificuldade, muitas vezes, do aluno entender como uma tela no Java se comunica com outra tela. Aqui estou falando na construção de telas utilizando o Java Swing, que é um tema que eu comecei recentemente no canal. Então vejamos aqui. Se a gente for pensar, né, como que a gente faz para passar mensagens entre telas? Quando eu falo em mensagens, é passar algum conteúdo de uma tela para outra, né? Ou como fazer uma tela chamar outra, mesmo que ela não esteja passando alguma mensagem, algum conteúdo em si, mas sim fazendo essa chamada da tela. Vamos ver aqui de uma forma bem lúdica como isso funciona. Imaginamos que temos aqui uma tela de login. Essa tela, ela vai possuir um usuário, uma senha e um botão para fazer essa interação, né? O botão de enter. Então, imagine que essa tela aqui, a ideia é que ao eu utilizar essa tela, ela vá para uma segunda tela. E como que isso acontece? Se eu tenho uma determinada tela e eu quero que essa tela abra uma segunda tela, eu tenho que ter uma ação que faça com que essa tela abra. E por onde acontece essa ação? Essa ação ela vem por meio do botão de entrada, o botão Enter. Então eu tenho aqui uma tela onde eu tenho dois componentes, porém ao clicar nesse botão é que vai fazer a ação de abrir essa nova tela. Mas como que esse botão aqui entende que essa tela tem que ser construída, ela tem que ser aberta? Por meio da instanciação dessa tela. Então, eu vou criar uma instância dessa tela. Imagine que esse tela 2 aqui é o nome da classe que construiu, que tem o formato dessa tela. Aqui eu fiz uma instância dela, eu criei um objeto chamado tela 2 e por meio desse objeto tela 2 é que eu vou passar um set visible com, o conteúdo ali true, né, o parâmetro true, para que esse set visible faça com que essa tela apareça para mim ali, né, ela se torne visível, vamos dizer assim. E agora imaginando que eu quero que ao clicar nesse botão, ele apresente uma mensagem de boas-vindas. Aqui eu estou utilizando aqui como exemplo um componente text field, aonde eu quero que ele apareça assim: Olá, fulano, seja bem-vindo. Então, esse Olá Fulano, eu gostaria de fazer com que ele trouxesse o conteúdo aqui do meu usuário. Então, eu gostaria que ele aparecesse aqui Olá, o nome desse usuário e o restante da frase seja bem-vindo. Como que isso vai acontecer em linhas de código? Primeiramente, eu vou ter que ir vir aqui nessa segunda tela, nessa tela aqui que ela vai abrir, eu tenho que pegar esse componente text field, que eu chamei ele de TF resposta, e tenho que transformar ele em uma variável do tipo protegida, protected, para que essa tela aqui consiga ver com mais facilidade, ela consiga ter acesso a esse componente. Por quê? Aqui, após eu instanciar a minha tela 2, eu vou ter que pegar esse nome de variável de instância que eu criei, o tela 2, e chamar o componente TF resposta, que eu já havia renomeado ele, porque como ele está protegido, eu consigo ter acesso direto a ele. Então, eu chamo o meu tela 2, a minha variável de instância, chamo o componente de tela e peço, né, chamo o método aqui, o setText, que ele vai fazer o quê? Ele vai setar, ele vai colocar um valor ali dentro para que esse componente possua um determinado valor. E qual o valor que eu quero colocar aqui dentro? Esse valor é uma string, por isso que eu já deixei aqui com aspas, né? O que, que eu quero que apareça nesse valor? Esse valor eu quero que ele apareça aqui, ó, a palavra olá, então ele está mostrando ali olá. Vejam que eu concatenei com esse componente aqui de tela, o TF usuário, getText. Então, eu estou pegando o texto desse componente e estou concatenando esse sinal de mais com o restante da frase. Então, a vírgula, né, e o seja bem-vindo ou bem-vinda. Então, percebo que aqui dentro do setText eu passei uma string aonde eu estou realmente concatenando palavras, strings, com algum valor que está vindo de um componente com o restante da frase. E após isso,
daí sim que eu chamo novamente o set visible. Porque se eu deixar o set visible antes de eu passar esse set text, ele vai abrir a tela e não vai passar nada. Então, a gente tem que pensar de forma lógica o que eu estou construindo aqui. Eu estou fazendo uma instância da minha segunda tela, estou dizendo o que eu quero que ele faça e depois sim estou pedindo para que ele mostre a tela. Feito isso, imagine que eu queira colocar aqui um botão de fechar. Eu quero fechar essa tela através de um botão, não aqui pelo X da tela. Eu quero fechar aqui pelo componente, um JButton, né? Como que eu vou fazer? O que eu tenho? Que comando que eu passo para ele fechar uma tela aqui dentro? É claro que depois, na prática, você vai ver que a gente constrói um act performed, né? A gente constrói um método que vai fazer essa ação, porém, a ação de fechar a tela é o dispose. Então, esse comando aqui, esse método dispose, ele faz com que essa tela feche e fique apenas essa tela aqui aberta. E agora, né? Vamos pensar assim. Eu só fiz aqui, eu mostrei, né, como que funciona a ação para abrir uma nova tela. Então, eu disse que a ação para abrir a nova tela ela vem a partir do clique nesse botão aqui. Quando eu acionar esse botão, ele abre essa tela. Porém, eu quero que ele apenas abra essa tela se esse usuário e senha estiverem corretos. Como que a gente faz isso? Voltamos aqui para o nosso código aqui da tela 1. Esse código aqui é o que está implementado aqui na ação desse botão. Então, lembre que a gente já tinha feito a instância da nossa segunda tela, a gente já tinha feito esse set text aqui. O que eu fiz de diferente foi, se eu quero que ele verifique primeiro se esse usuário e senha estão corretos, eu construo aqui um bloco if, um bloco C, para ele verificar se esse usuário, se o texto desse usuário que está aqui nesse componente que é o meu TF usuário, se esse texto for igual ao valor que eu tenho do meu usuário, que pode estar em banco ou estar aqui local em tela, e se esse componente aqui da minha senha, né, o texto dele for igual ao que estiver descrito na senha, se os dois forem verdade, daí sim ele vai abrir essa tela aqui, né? No caso, eu já estou setando qual o valor que eu quero para esse componente e na sequência eu dou um set visible para que ele realmente faça a abertura dessa tela. Então, assim, percebam que, né, a grande dificuldade que eu vejo é que os alunos muitas vezes não sabem. Eu tenho uma tela, como que eu faço para ela chamar outra? Em que momento? Eu venho aqui e faço a programação direto nessa tela? Não, a gente tem que pensar que se eu tenho essa tela, a minha primeira tela, e é ela que vai chamar a segunda tela, então a ação vai partir de algum ponto dessa tela. E nesse caso, a ação partiu então aqui do nosso botão Enter. Esse botão é que fez a ação de abrir essa tela aqui. Então, assim, eu vou criar agora um próximo vídeo. Nesse vídeo, eu vou mostrar na prática como que funciona essa construção dessas duas telas, a interação entre elas, e é claro que a gente vai acabar fazendo, então, umas melhorias ali no código. Eu mostrei somente a parte principal do código para que você consiga ter essa noção de quem que chama a ação para abrir a outra tela e quais são as ações que devem estar presentes nesse botão, né? Nesse componente que está chamando a segunda tela. Eu espero que você tenha conseguido entender agora, de uma forma mais simplificada, como funciona essa ação, como uma tela chama a outra, porém, na prática, a gente vai ver, então, no próximo vídeo. Nos vemos em breve. Até lá!